It's either the world and its pleasures, or it's Christ. Nós começamos na semana passada uma série de sermões intitulados Corações Encorajados em Tempos Difíceis. E esses sermões estão embasados nos capítulos do livro de João que nos narram a conversa de Jesus com os seus discípulos ali naquela noite que foi a noite da ceia do Senhor. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 14, que é a base da nossa reflexão nessa noite. Mas eu quero deixar desde já um desafio a você. Durante esta semana, a partir de amanhã, comece a meditar em João capítulo 15 e capítulo 16. Faça desses capítulos a sua meditação diária durante esses dias dessa semana, porque se Deus assim permitir, no próximo domingo nós estaremos voltando então para pensarmos nesse tema à luz dessa porção seguinte a essa que nós estaremos lendo hoje. Como os capítulos não são tão curtos assim, nós vamos ler como fizemos na semana passada. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos juntos, em uma só voz, estarão lendo os versos pares. Então, João, capítulo 14, nós estaremos lendo todo o capítulo. Assim diz o texto: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Aleluia. Conta-se de um casal de missionários que, ainda bem jovens, saíram para campos bem longínquos e difíceis e serviram ao Senhor durante muitos anos, com muita dedicação. Na saída deles aqui do Brasil, havia um grupo significativo de cristãos. Aquele era um tempo antigo em relação aos nossos dias, então basicamente as viagens eram por navios. E ali, então, no porto, a igreja estava reunida, enviando esse casal. Mas algumas décadas haviam passado. Muitos anos de dedicação. E agora, então, esse casal estava de volta ao país. E eles haviam mandado cartas às igrejas que os apoiaram durante todos esses anos. Havia na expectativa do coração deles a imagem de que provavelmente pelo menos um grupo de alguns cristãos estariam ali no porto para recebê-los com alegria. Inclusive, por um certo momento, eles acharam até que isso estava acontecendo, porque de fato havia um grupo de pessoas com cartazes, com bandeiras, mas quando eles viram, na verdade, eles estavam recebendo um jogador de futebol que estava voltando para casa. Não havia ninguém, não havia recepção, não haviam pessoas dizendo da alegria de recebê-los de volta. E eles então foram para o endereço que estava designado. Os dias foram passando e a falta de pessoas, de relacionamento, foi gerando naquele homem, especificamente naquele marido, uma profunda tristeza e uma depressão. Mas a sua mulher conseguia ainda manter o coração encorajado. E aí, perguntando ao seu marido: meu amigo, o que está acontecendo? Por que você está tão triste? O marido respondeu: eu não consigo entender. Tantos anos dedicando-se à obra de Deus, a gente volta para o país da gente e nós estamos aqui esquecidos. Que valor teve voltar para casa? E ela, com um sorriso meigo, disse para o seu marido: meu bem, quem te falou que nós voltamos para casa?
Talvez o princípio que estava no coração daquela mulher seja um dos princípios mais encorajadores quando nós, como cristãos, entendemos o fato de que nós não estamos em casa. Nós somos peregrinos numa jornada. Nós estamos a caminho. Nós não chegamos onde fomos chamados e preparados para chegar. No texto que nós lemos, Jesus relembra isso aos seus discípulos, e vamos lembrar que o ambiente daquela conversa não estava nada fácil. Como vimos no capítulo anterior, no capítulo 13, na semana passada, Jesus então fala ali, naquele encontro, na noite em que ele estabelece a ceia, que nós celebramos todos os meses, até hoje celebraremos até que o Senhor volte. Jesus tem uma conversa difícil com os discípulos. Ele está dizendo: eu estou pronto para fazer aquilo que o Pai me enviou para fazer. Ele está falando da morte que se aproxima, do sofrimento que se aproxima. Ele fala, por exemplo, da traição de Judas e da traição de Pedro. Ele diz aos discípulos: olha, vocês vão se espalhar, mas eu tenho rogado ao Pai por vocês. E o Senhor Jesus, então, dá um sinal de como o nosso coração deve estar nos dias difíceis, quando Ele serve os discípulos lavando os pés, sendo Ele o Senhor e Mestre. E agora, então, Jesus continua esse diálogo. E diante de todo abatimento e tristeza dos discípulos, porque Ele relata com muita transparência os momentos difíceis que estavam ali para chegar, Jesus, então, começa justamente resgatando a percepção de que o nosso tempo aqui é um tempo passageiro e que, como peregrinos, precisamos nos ver numa viagem. Numa viagem. Você gosta de viajar? Depende da viagem, não é? Há viagens agradabilíssimas. Ou há momentos de viagem que são tão agradáveis. Eu, semana passada, contei tanta dificuldade para vocês que eu venho passando, mas eu esqueci, por exemplo, de contar uma grande bênção. Para vocês não acharem que o pastor, a vida dele está tão difícil assim, né? E que só vem lutas. Não, irmãos, vem muitas bênçãos. Glória a Deus por isso. Então, de vez em quando você tem nessa jornada que é a vida, uns momentos gostosos dessa viagem que a gente está fazendo. Eu orei a Deus há uns 2 anos atrás, falei assim: Senhor, eu quero reunir os meus filhos numa viagem de férias, para que a gente possa construir algumas memórias afetivas profundas ainda. Ora, os meus filhos estão crescendo, e Deus, evidentemente, à medida que os nossos filhos crescem, Deus dá então um destino, um caminho para cada um deles. E sabendo disso, eu fiz essa oração, mas vou ser sincero para os irmãos, não é uma coisa tão fácil quando você, como no meu caso, tem 4 filhos e agora o 5º está a caminho. Não é verdade? E que a realidade financeira está do jeito que está, pois Deus deu um presente para nós. A primeira etapa do presente foi o seguinte: Jean, aqui em João Pessoa, na Paraíba, tem uma senhora que diz que quer abençoar pastores. Ela tem uma casa de praia. Não adianta que você não vai não, irmão. É só a gente lá mesmo. Tem uma casa de praia. Você não vai pagar 1 centavo. Você pode ficar quantos dias você quiser. O quintal é a praia. Não é aquela coisa assim, não é? Você anda 3 quadras e chega na praia. Não, literalmente a casa, uma quadrinha de vôlei de areia e o mar. 15 dias. Oh, gente, esse glória a Deus está fraco diante de uma bênção dessa. Mas tinha um pequeno problema. Como chegar e voltar? Fiz as contas de carro, é longe demais. 3 dias para ir, 3 dias para voltar, 6 dias das férias só na estrada. E o custo? Pesquisando as passagens.
Estava achando que estava mais fácil para a Disney. E aí eu pensei, Senhor amado, como é que vai fazer? E eu pus uma data limite. Porque eu tinha que justamente pregar lá em João Pessoa. Eu falei assim, Senhor, quando eu for lá em João Pessoa pregar, fui sozinho, me dá uma resposta até essa data. E meus amados irmãos, aí veio a segunda parte do milagre. Uma pessoa, Deus pôs no coração dela, pastor, nós queremos dar uma oferta para o senhor. E a gente não sabe para quê, por quê, mas nós queremos dar uma oferta para o senhor. Eu disse, meu irmão, tá bom. E aí a pessoa depositou a oferta. E depois eu fiz a pesquisa das passagens. E o milagre foi o seguinte, o valor da oferta foi o valor das passagens. Resolvido o problema. Passagem, casa de praia, não é? Tem que ficar bonitão, mais bonitão até lá, né, irmãos? Porque vai para a praia, não, bonitão para Nair, não é? E tá aí um momento bom dessa jornada da vida. 15 dias na praia em João Pessoa, com a turma toda, para a glória de Deus. Então a vida tem momentos bons, não é? E tem gente que ainda diz assim, inferno é aqui, né? Inferno é aqui? Inferno, a palavra de Deus diz que é lugar de dor e ranger de dentes. A Bíblia diz que inferno é lugar que o cara queria que molhasse a pontinha do dedo para refrescar a língua. Então, quando você toma aquela Coca-Cola gelada, naquele calorzão, lembra, aqui não é o inferno. Tá bom? Quando Deus te dá esses presentes, lembre-se, aqui não é o inferno. Porque o inferno é muito pior do que aqui. Porque na jornada da vida tem vale, tem momentos difíceis, tem pneu que fura, tem uma série de coisas, mas tem bênçãos de Deus, tem o cuidado de Deus, tem os milagres de Deus, tem os momentos que nós achamos que está tudo perdido e que Deus intervém. Por isso nós precisamos olhar para a vida como uma jornada, e é isso que Jesus faz para encorajar os seus discípulos. Eu estou numa jornada. E na minha jornada está dizendo Jesus, eu estou indo agora para o Pai. Mas não sou eu apenas. Essa é a vida de vocês. Essa é a história de vocês. E há algumas coisas importantes que a gente precisa aprender quando a gente pensa numa viagem, numa jornada. E esse texto aqui nos dá algumas bases tremendas para entendermos o que é a própria vida. Esse tempo nosso de peregrinação. E a primeira coisa que a gente descobre é o destino. Estamos numa jornada para casa. Lembra da missionária idosa? Quem disse, meu bem, que nós chegamos em casa? Essa não é a nossa casa. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Para quem? Para aqueles que se tornam discípulos de Jesus. Por isso ele continua dizendo, eu estou indo preparar lugar. Lugar para aqueles que ainda estão peregrinando, mas que estão indo em direção à verdadeira casa que nos aguarda. Nós aprendemos sobre o trajeto, irmãos. Se é a casa do Pai, o destino final da jornada daqueles que tiveram um encontro com Jesus, qual é o caminho? Qual é o caminho dessa jornada? O caminho é o próprio Senhor Jesus. Ele é o trajeto. Se nós podemos definir conversão, a melhor explicação que nós podemos ter é literalmente o que acontece no trânsito. Na minha jornada de vida, eu estava indo numa determinada direção. Alguns, às vezes, estão pisando no acelerador naquela direção errada. Há um abismo ali na frente. Alguns estão indo rapidamente, outros mais lentamente. Mas a grande verdade é que na jornada da minha vida, eu estava num caminho de perdição. E conversão foi o momento que eu entendi. Está errado.
Não é esse o caminho. Não é essa a rota. Não é essa a direção. Os meus passos estão se tornando cada vez mais perigosos para mim mesmo. Então, qual é o caminho? E eu olhei para a cruz. E na cruz, a rota da minha vida, a jornada da minha vida foi radicalmente mudada. Agora há um outro caminho. O caminho para o destino. Qual que é o destino? A casa do Pai. Mas que caminho é esse? Esse caminho é o próprio Jesus Cristo. Sua obra, sua morte, sua ressurreição, seu ensino e sua presença na minha vida. Jesus diz então aos discípulos: vocês conhecem o caminho para onde vou, e diz o Tomé. Se eu fosse discipulador do Tomé, eu acho que uma hora eu ia perder a paciência com ele, porque um homem pessimista. Gente, o Tomé era pessimista demais. Você já viu gente que é pessimista? Né? Aqui, por exemplo, ele é pessimista. Aquela vez lá que Jesus ressuscita Lázaro, Jesus fala assim, vamos voltar para a Judéia. É o Tomé que fala assim, vamos voltar então para todo mundo morrer? Jesus ressuscita, aparece para os 12, o pessimista do Tomé vira e fala assim, eu só acredito se eu pôr a mão na ferida dele. Ô homem pessimista. Aí o Tomé vai e fala assim, né? Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como então podemos saber o caminho? Mas Tomé nos fez um favor grande demais. Porque ao perguntar isso, nós temos da boca de Jesus um dos versículos mais lindos e mais claros de como nós precisamos dele, de como ele é, de fato, o caminho que nós precisamos percorrer, porque Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para muitos lugares, há rotas melhores e piores, mais longas, mais curtas, mas para a casa do Pai, destino final da jornada da vida, só existe um caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus disse ninguém, quantas pessoas sobraram? Nenhuma. Não há exceção. Não há exceção. Por isso, meu amado, você que está numa jornada de vida, mas não está em Cristo, você precisa nessa noite saber: seus passos estão te levando para o lugar errado. É por isso que provavelmente você teme a morte. É por isso que você tem dúvidas do que acontecerá com você eternamente. Porque os seus passos estão no caminho errado. Você precisa pegar um único trajeto para o Pai, que é Jesus Cristo. Mas ora, meus amados irmãos, se Jesus Cristo é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida, e através dele nós estamos indo para o destino certo, que é a casa do Pai, onde ele foi preparar moradas. Nós podemos sim estar encorajados, mesmo nas situações mais difíceis da vida. Por quê? Porque nós sabemos que tudo isso é passageiro, é parte de uma estrada a ser trilhada, onde inclusive as lutas, as dificuldades, as perdas, as aflições cooperam para que estejamos preparados para essa eternidade que Deus tem reservado para nós. Isso muda completamente o entendimento da vida, do futuro, e nos dá uma força, uma coragem para lidar com os problemas, com as lutas, que só aquele que tem Jesus Cristo pode ter. Também aprendemos
não apenas o destino, que é a casa, não apenas o caminho, o trajeto, que é o próprio Senhor Jesus, em quem nós temos que estar centrados. Aprendemos também qual é o objetivo. O objetivo dessa jornada, que nos leva até a casa do Pai, é conhecer o próprio Pai. É conhecer o próprio Pai. Por isso Jesus continua esse diálogo e diz: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Não há nada mais significativo, importante, transformador para alguém conhecer quem o criou. Todo vazio existencial da alma humana é por falta de conhecimento do Pai. Toda busca incessante por algo que dê significado, sentido para a vida, é por falta de conhecimento dos homens acerca daquele que os criou. E por estar em rebelião contra ele, mas há dentro do coração humano um vazio profundo, por causa dessa alienação de Deus. Lá em Eclesiastes, a palavra do Senhor nos diz que Deus criou o homem para a eternidade, para o que é eterno. Na alma humana, só existe sentido para a existência que seja pleno, quando aquele lugar que almeja, que busca pelo eterno, se encontra com o eterno. E aí então Filipe retruca: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E olha que coisa tremenda que Jesus responde: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E que verdade tremenda. O Pai se revela no Filho. O Pai se revela em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Pai está se fazendo conhecer. Então, quando você começa uma relação com Jesus, uma vida com Jesus, uma caminhada com Jesus, e que você começa a conhecer o caráter que Ele tem, as virtudes que Ele tem, o coração que Ele tem, o amor que Ele tem, o que está acontecendo com você? Você está vendo, conhecendo o Pai. O Pai está se revelando através do seu Filho. E Jesus está dizendo para os seus discípulos ali: vocês não conseguem perceber que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Quem vê a mim está vendo o Pai. Entende por que Jesus então é o caminho que nos norteia em toda essa jornada? Ninguém jamais viu a Deus. O próprio João diz lá no capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aqui está um fato, que o verdadeiro evangelho, centrado em Cristo Jesus, afirma com toda clareza: não existe relacionamento com Deus que não seja relacionamento com Cristo e reconhecendo que Cristo é Deus. Deus que se fez homem, Deus que se encarnou. Então Jesus não é mais um sábio entre os sábios, não é mais um mestre em meio aos mestres, não é mais um guru, uma alma iluminada entre os homens, porque Ele nunca foi um simples homem. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus que se fez homem, habitou no nosso meio, mas Ele é Deus. E só conhece o Pai
quem abraça e conhece o Filho. Mas esse é o objetivo da nossa jornada. O verbo conhecer, tanto no grego como no hebraico, que são as principais línguas no qual o texto bíblico foi escrito, é muito mais do que apenas informações para o intelecto. Muito mais. Conhecer, quando Jesus fala assim, vocês me conhecem. E porque vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Conhecer é estar com. É uma conexão de vida. É muito mais do que apenas aprendizado teórico. Mas é se conectar com uma profundidade em que o outro passa a ser parte da sua vida, como você passa a fazer parte da vida dele. E é isso que o texto continua nos dizendo. Agora, se isso é verdade, se nós estamos então numa jornada, cujo destino é a casa que Jesus disse, eu volto para a casa do meu Pai para preparar aposentos para vocês. E se Ele é o caminho, e se o objetivo é conhecermos mais e mais o Pai, como está aí no verso 8 e 9, então, meus amados irmãos, o que pode tirar de nós a esperança? Porque há uma outra verdade aqui tremenda. Estamos numa jornada para casa, que é o destino. Estamos numa jornada em Jesus, que é o próprio caminho, o trajeto. Estamos numa jornada de conhecimento do Pai. Esse é o objetivo dessa jornada, dessa grande viagem que é a nossa vida. Mas também estamos numa jornada sustentados pelo Espírito Santo. Ele é o nosso recurso. É o que o texto nos diz nos versos 16 e 17, quando Jesus diz então que ele está voltando para o Pai. Mas olha só o que ele afirma sobre o Espírito Santo, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Olha que coisa tremenda. A obra do Espírito Santo de Deus, ela é derramada sobre a vida daqueles que saíram da direção que estavam e converteram o seu caminho para Cristo. E o que Jesus está dizendo, esse Espírito da verdade será o conselheiro de vocês, será o consolador de vocês. E ele continua dizendo então, mas vocês o conhecem. Ele está falando de quem? Dos seus discípulos. Vocês o conhecem. Vocês têm experimentado a obra do Espírito Santo, pois ele vive com vocês. E aqui há uma coisa interessante, porque Jesus complementa, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por que ele faz essa afirmação? Porque o Espírito Santo estava agindo no meio dos discípulos, sim. Em Cristo. Mas o plano de Deus é que o Espírito Santo estivesse nos discípulos. E por isso a promessa que Jesus deixa antes de voltar ao Pai é: eu enviarei o Consolador. E isso acontece em Atos capítulo 2, quando os discípulos estão num lugar fechado na cidade de Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa que Jesus fez, e diz a Escritura que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para que houvesse clareza. Ali aconteceram alguns sinais maravilhosos. Línguas como de fogo sobre a cabeça dos discípulos que estavam ali. O som de um vento impetuoso que encheu toda a casa.
E os discípulos falando línguas, não eram línguas angelicais, meus amados irmãos. Eles começam a falar línguas que os povos que estavam visitando Jerusalém falavam, mas que eles nunca tinham aprendido. E naquele dia do derramar do Espírito Santo, então os discípulos passaram a ter não apenas a presença próxima do Espírito Santo, mas nós passamos a ter a presença do Espírito Santo em nós. E é por isso que Efésios capítulo 1 nos diz: Ele é o penhor da nossa herança. Nós fomos selados com esse Santo Espírito da promessa. E é Ele que nos sustenta. É Ele que nos conduz. É Ele que nos dá suporte nos momentos que ninguém consegue entender a nossa dor, que ninguém consegue ver o nosso coração. Mas se você tem Jesus Cristo como o caminho da sua vida, como o Senhor da sua vida, em você habita esse Espírito que te consola, que te conforta, que te encoraja, que te sustenta e que te conduz. E por isso podemos estar encorajados, mesmo nos dias mais difíceis pelos quais possamos passar, porque há uma presença de Deus não apenas ao nosso redor, porque a promessa já se cumpriu sobre a vida da igreja, mas uma presença de Deus mediante o Espírito da verdade em nós. Há muitas coisas que não é da natureza humana e nunca será. Semana passada eu citei Paulo e Silas de madrugada louvando a Deus depois de serem açoitados. Você acha que é da natureza humana estar com as costas dilaceradas, humilhado publicamente, jogado numa cadeia que é anti-medieval, e você cantar, louvar, e haver uma presença tão grande do Espírito Santo, que diz o texto que houve um terremoto e as portas se abriram. Quantas histórias nós temos de homens e mulheres, e muitas histórias que estão acontecendo hoje, de gente padecendo sofrimentos que nós não temos ideia do que eles significam, mas que mesmo em face da morte, como diz o livro de Apocalipse, não amaram a própria vida. Eu conheço um cristão egípcio, e ele estava me narrando que aqueles homens, todos vestidos de macacões laranja, levados para uma praia, que eram egípcios cristãos, e que foram degolados pelo Estado Islâmico, que eles estavam orando, enquanto os seus algozes lhes tiravam a vida. E que um deles foi possível entender a oração dele, de gratidão ao Senhor por estar morrendo pelo nome de Jesus. Como alguém consegue lidar assim, com uma situação tão dramática? Ouça o que eu vou te dizer. Só tem uma pessoa que deve ser exaltada e glorificada numa situação assim, e não é aquele nosso irmão. Quem deve ser glorificado é o Senhor, que mediante o poder do Espírito Santo sustentou aquele servo até diante do fio da espada. E a porta da casa se abriu para ele. Se nós percebermos o que Jesus está ensinando aqui, nós vamos ser muito mais corajosos. Nós vamos ser muito mais audaciosos. Nós vamos ser muito mais alegres e felizes em entender que pode acontecer o que acontecer.
mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós conhecemos o caminho. Sabemos que em tudo isso o objetivo está acontecendo, conhecer o Pai. E nós sabemos, por causa da obra do Espírito Santo, seja uma jornada mais longa ou mais breve, eu chegarei lá. Não por causa de mim mesmo, mas porque o Consolador foi enviado e Ele está agindo na minha vida. Portanto, irmãos, qual deve ser nossa postura? Se essa é a verdade da nossa existência, se essa é a verdade sobre a nossa própria história. É interessante que Jesus fala de algumas coisas aqui, que nós devemos levar como equipamento de viagem. Equipamentos que vão nos auxiliar nessa jornada que estamos percorrendo. E o melhor, tudo isso está disponibilizado. Está diante de nós. Que equipamentos seriam esses? Primeiro, a própria fé. O justo viverá pela fé. Nós não precisamos da fé apenas como meio pelo qual alcançamos a graça da salvação. Nós precisamos da fé como realidade diária, dioturna, que nos alimenta em Deus para a caminhada. Por isso, a palavra, ou as palavras ligadas ao verbo crer, elas aparecem tantas vezes nesse capítulo 14. Inclusive, não é assim que o capítulo começa? Jesus dizendo: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E aqui tem uma coisa muito importante que você precisa entender. Fé bíblica não é apenas uma atitude otimista e positivista. Visão muito comum nos nossos dias da palavra fé. Se você for numa palestra motivacional, e se você for em muitas igrejas, você vai ver que o mesmo conceito de fé está presente nos dois ambientes. Pra você vender, você tem que acreditar, você tem que dizer assim: eu acredito, vai acontecer, você tem que ser positivo. E é comum você ouvir em muitos púlpitos também a mesma coisa. Você tem que declarar, você tem que crer, você tem que dizer: vai acontecer, eu vou ganhar. Isso aí pode ser algum tipo de fé. Mas fé cristã é fé em. Fé em. Creia em Deus, disse Jesus, creia também em mim. Lá na frente ele diz: creia nas obras que eu estou fazendo, creia porque vocês estão vendo, ele diz para os seus discípulos. Nós precisamos exercitar e alimentar a nossa fé. E isso significa nós fundamentarmos cada dia mais a nossa fé na palavra de Deus. Quem é o Jesus bíblico? Quem é o Jesus das Escrituras? Quem é o Pai que se revela na palavra de Deus? O que eu preciso conhecer a respeito dele e da sua obra? Nós precisamos de uma fome alimentada pela fé, uma fome de conhecimento de Deus. Porque se a jornada se tornar pesada, mas eu tiver uma fé bem alicerçada, eu terei forças e coragem diante das adversidades. Olhe para as pessoas que têm uma fé assim. A figura do indivíduo super vitorioso em todas as áreas da vida, porque é crente, não é uma figura bíblica. Esses dias eu li uma frase assim: se o fato de tudo dar certo para alguém é sinal de que Deus o ama, Deus então odiava muito o apóstolo Paulo. Irmãos, nós não estamos livres de tribulações.
de lutas, de perdas. Anos atrás eu ouvi de um pregador que disse que tinha 3 anos que ele não pecava e não adoecia. E eu disse para mim, acabei de ouvir uma mentira. Então, acabou os 3 anos e ele acabou de pecar. Todos nós lutamos com a nossa natureza, todos nós lutamos com o mundo caído, todos nós lutamos com os ataques e investidas de Satanás. E, inclusive, o que a Bíblia diz? Que nós precisamos do escudo da fé, que é a palavra de Deus. Fome e sede de conhecer a Deus. O verso 1 nos fala disso, o 10 fala disso, o 11 fala disso, o 26 fala disso. Então, traga o crescimento da fé como algo presente na sua jornada. E Deus te oferece isso. A igreja é instrumento para isso. Os meios de crescimento na fé. É o que acontece quando, por exemplo, ao invés de você só ouvir e falar assim, tá bom, o pastor falou para a gente ler João 15:16, mas não sei. Ou seja, o texto está lá. Você pode conhecer mais a Deus essa semana. Nós estamos aqui te estimulando. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus agora. Você que vai ou não vai. Você vai pegar esse equipamento de viagem e pôr na sua jornada? Entende o que eu estou querendo te dizer? Aí domingo que vem, que Deus vai trazer uma outra palavra em cima dessa porção da Escritura que eu pedi que vocês leiam nessa semana. Aí você quer ficar vendo os gols do Fantástico. E aí no meio da jornada você diz assim, não sei, eu ando tão cansado. Não sei porque que Deus não me ajuda. Ô infeliz. Então, cresça na fé, no conhecimento de Deus, cresça na missão de Deus. Veja o verso 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Há um senso de missão que Jesus nos dá. Nessa jornada, eu vou encontrar com muitas pessoas e muitas situações. Haverá muita gente nessa estrada que eu vou encontrar. Gente precisando conhecer o caminho. Gente precisando da obra do Consolador. Gente que Deus quer usar a gente em suas vidas. Isso aqui me desafia demais, porque Jesus diz assim, vocês farão obras ainda maiores do que as minhas. Do que Jesus estava dizendo? De como ele serviu todo aquele povo na sua jornada de ministério. Evidentemente, ele não está falando da sua morte e ressurreição, que é um aspecto exclusivo, que só ele podia fazer em nosso favor. Mas nós não temos notícia, por exemplo, de Jesus pregando para 1 milhão de pessoas, num único momento. O Billy Graham já pregou para muito mais gente, num único momento, uma hora só. Jesus discipulou 12. Alguns de nós aqui poderão discipular muitos mais, discipulando 3, 4 agora. E aí Deus vai te dar mais tempo de vida, a sua jornada vai ser maior do que a jornada de vida de Jesus nesse mundo. E o que vai acontecer? Você vai discipular mais gente, e mais gente, e mais gente que o próprio Senhor Jesus. Porque você tem um senso de missão. E isso enche o seu coração. Porque, meus amados irmãos, de repente a gente pode gostar demais da estrada e meio que querer ficar pelo caminho. Nossa, mas essa parada de ônibus aqui é tão boa. O banheiro parece que é limpinho. Acho que eu vou acampar aqui. Senso de missão. Põe isso na sua bagagem. Ponha a oração. Olha que coisa tremenda. Versos 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei.
um esclarecimento teológico aqui para você. Então Jesus está dizendo que tudo que eu pedir, por causa do nome dele, ele vai fazer? Não. Tudo que você pedir, em nome dele. Ou seja, tendo ele como centro. Tendo ele como Senhor. Não é apenas o finalzinho da sua oração. Quando você ora, faz a sua lista de tudo que você quer, inclusive cobiçando um monte de coisa. Aí no final você diz assim, em nome de Jesus, amém. E agora o Senhor Jesus tem que fazer tudo que está dando aí na sua cabeça, inclusive um monte de besteira. Tempo atrás, num lugar, alguém estava ensinando que você pegava uma água ungida, jogava a água na porta de algum lugar que você quisesse, em nome de Jesus. E Deus ia te dar, porque Jesus prometeu. Ele falou que no nome dele, você pediu, ele dá. E aí o pastor não foi muito ousado, não. Ele só falou assim, se você for lá na porta do Carrefour, o Carrefour vai ser seu. Isso foi dito lá em Bela Vista de Goiás. Eu acho que teve gente que viajou na hora para Goiânia. Você é dono do Carrefour. Toda oração em conexão com Ele, centrada nele, debaixo do governo dele, da direção dele, nessa jornada, Ele agirá. Por isso, a oração não é para nós determinarmos o que Ele fará na jornada, mas a oração é um meio para que a graça venha para cumprir aquilo que Ele já determinou no coração fazer nessa jornada. E a graça é derramada através de uma vida de oração. Pastor, porque eu sou cristão, amo a Jesus, me converti a Ele, mas nos tempos difíceis eu me sinto tão desencorajado. Talvez nessa noite você precise se perguntar como anda a sua vida de oração. Porque esse é um equipamento que nos foi dado para esse tempo de peregrinação. Entende? E nós temos que colocar na nossa bagagem de viagem, como equipamento para a jornada. Por último, irmãos, a obediência. Jesus nos ensina isso no verso 21. Quando ele diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que a sua obediência te salva? Não, que a sua obediência é sinal de que você teve uma experiência verdadeira com Deus. Ah, eu amo demais a Deus. Mas o pecado não te fere? Pecar eu sei que você peca. Eu também sou pecador. Mas é no pecado que está o seu prazer? É no pecado que está a sua alegria? Dele você nunca corre? A Ele você recorre como sua fonte de satisfação em tempos difíceis? Então, meu amado, você precisa se perguntar sobre a sua experiência com Jesus, se ela é legítima ou não. Mas não porque a sua obediência é a moeda que te traz a salvação. Não. É porque a sua busca pela obediência revela que você ama Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Então, meus amados irmãos, não haverá encorajamento, não haverá vigor, não haverá alegria em Deus, mesmo que as coisas melhorem, mesmo que os dias sejam melhores, se você não buscar a obediência. Se você fizer coro com este mundo e tratar o pecado como algo
aceitável e natural. Você não tem como deixar de ser pecador até que Cristo venha. Um dia Ele vai remover essa natureza tão terrível com a qual nós lutamos. É promessa dele. É parte da nossa salvação. Isso a Bíblia chama de glorificação. Mas isso está por vir. Tem a ver com a nossa chegada na nossa casa. Até lá, nós temos que lutar contra o pecado, que diz a Bíblia, tenazmente nos assedia. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ser inconformados com a coisa certa. E aquilo que deve nos inconformar são as nossas transgressões. E nós devemos conformar o nosso coração com Deus, com a sua santidade, obedecendo a sua palavra. Mas, pastor, e quando eu pisar na bola, o que eu faço? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então o que você faz? Corre para a cruz. Corre para o caminho e diz: Senhor, eu errei, mas meus pés estão firmados no Senhor. Me perdoa. E se lá na frente errar, corre para o caminho. Corre para a cruz. Porque nela tem graça que nos perdoa e nos edifica. Agora, corre para longe do pecado. Para longe do pecado. Essas são coisas que precisamos levar na nossa trajetória, na nossa jornada. A fé, o propósito da missão, a oração e a obediência, como Jesus nos ensina. E se há uma coisa que além de todas essas que foram ditas, também podem nos encorajar, é perceber que tudo isso está permeado de promessas. Se você está em Jesus, haverá um lugar para você. Eu brinquei agorinha, vou usar esse termo de novo, a Alice falou assim, não pai, que não gosto de fala desse jeito não, mas é do meu amigo, eu tenho que usar, né? Então vou usar de novo. Vai ter um quarto topíssimo para você. Na casa do Pai. Jesus foi preparar morada. Você nunca estará sozinho nesse caminho, meu amado. Então, se os dias estiverem muito difíceis, mas você está em Jesus, louve, eu não estou só. Jesus disse no verso 18, eu não deixarei vocês órfãos. A paz de Cristo está oferecida a nós. Deixo-vos minha paz, a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo a dá. Então, gente que está na jornada, cheio de fé, comprometido com a missão, em oração, obedecendo a Deus, você tem a paz de Cristo que excede todo o entendimento. É promessa de Deus. E Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou voltar para vocês. Há uma coisa interessante, quando Jesus diz, eu vou preparar lugar, ele diz, eu estou indo, mas eu voltarei para vocês. Há uma promessa na Bíblia que nos diz que o Senhor voltará. Ele não vai apenas nos esperar lá. Um dia Ele voltará a esse mundo, a esse planeta, a realidade histórica dos homens. E a Bíblia diz que todo olho verá. E Ele está dizendo, para que onde eu estiver, vocês, meus discípulos, estejam também. Isso te encoraja? Talvez seja por isso que o último livro da Bíblia termina dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a minha vontade é dizer, Maranata, Senhor, volta mesmo,
Volta logo, Senhor. Nós aguardamos o Senhor. Enquanto estamos nessa jornada na tua direção e debaixo do teu cuidado. O que está acontecendo com você? Quais são as lutas que você está passando? Como têm sido os dias? Independente disso, que a palavra dessa noite te encoraje. Como Jesus procurou encorajar aqueles discípulos. Que você lembre, você não está em casa. Você está a caminho de casa. Nessa viagem, o Pai está se revelando a você. E Jesus é o único caminho que pode ser percorrido para chegar na casa do Pai. E que o Espírito Santo habita naqueles que se converteram da estrada que estavam indo para agora caminharem no único caminho que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo está viajando com você. Está conduzindo você. Então não pare no meio do caminho. Olhe para a casa do Pai e continue andando. Amém? Curva a sua cabeça. Queria pedir que o ministério voltasse aqui para a gente cantar aquele penúltimo canto que nós cantamos hoje à noite. Música nova, mas que eu acho que está muito conectada com tudo isso que nós ouvimos nessa noite. Eu quero muito também orar por você, que está precisando de força nessa noite, para essa jornada, que está sentindo que a caminhada está pesada e difícil. Eu quero orar para que o Espírito Santo te renove. Eu quero orar para que essas promessas do Senhor, inclusive de ter paz mesmo no meio da adversidade, que essas promessas se cumpram. Eu quero orar para que Deus te dê ousadia, para que você possa conhecê-lo mais no meio desse momento da sua vida. E para que você seja corajoso em orar, em nome de Jesus, colocando suas dores e aflições nas mãos dele. Então, enquanto nós louvamos, se você percebe que precisa desse momento de oração, você sai de onde você está, vem aqui, nós vamos orar por você. Vamos clamar pela sua vida. Amém? Nesses dias de desespero, incerteza e medo, Vamos colocar em pé. na salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Declare a sua fé. Acredito em Deus do Pai. Acredito no Santo Espírito. Ele é a nossa força. Que nos vida nova traz. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós nessa noite, Senhor. E que a morte venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará em ti. Aleluia. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve
breve voltará. Aleluia! Rendido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e na igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não permaneceram. Nós vamos estar em clamor, lembrando também de irmãos e irmãs que não podem estar conosco aqui nessa noite, como a Cirlei, que fraturou o pé, como o Valdir, que teve um acidente de trabalho, como o Diogo, que está numa UTI, como o Jean Filho, que está recuperando de uma cirurgia, e a Alice, que está com febre, como o Edinho, que perdeu seu pai. Nós vamos clamar por todos aqueles que têm em nós uma família da fé, mas que estão passando por tantas lutas. Gente que a jornada está muito pesada, que agora estão passando nos vales e montanhas, mas a casa do Pai está mais perto. A casa do Pai está mais perto. Vamos cantar que a gente acredita, que a gente crê, e depois nós vamos orar. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que Deus em breve volta, breve voltará. Em breve voltará. Aleluia! Ô Senhor, colocamos em Ti a nossa esperança, entregamos a Ti a nossa jornada. Somos peregrinos, Senhor, mas com um destino certo, que é a casa do Pai. Estamos no caminho que é o Senhor Jesus. Estamos numa jornada com o objetivo de conhecer mais e mais o Senhor. E temos o Teu Espírito Santo, ó Deus, como recurso que nos sustenta nessa jornada. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a fé, o Senhor nos dá o chamado, a nossa missão, o Senhor nos dá a oração, o Senhor nos dá a obediência, como ferramentas para essa caminhada. Te louvamos, porque sobre nós estão as Tuas promessas. Há um lugar reservado para nós. Nós não estaremos sozinhos. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, nos guardará. E o Senhor virá para se encontrar conosco. Assim, ó Deus, dá-nos a coragem de viver para o Senhor, olhando para o alto, olhando para frente e glorificando o Teu nome, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor Jesus diz que se nós orarmos no nome dEle, debaixo da autoridade e do poder dEle, em consonância com Ele, que Ele fará grandes coisas na nossa história. E eu quero pedir a Deus que esses irmãos e irmãs que estão aqui, e tantos outros que não puderam estar aqui nessa noite, que eles possam experimentar obras tremendas do Senhor em suas vidas, como testemunho da Tua glória, do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia. Que se multipliquem no nosso meio, Senhor, os testemunhos das intervenções do Senhor em meio ao Teu povo. Guarda o nosso coração, ó Deus. Guarda o nosso coração. E em nome de Jesus, a quem nós ansiamos a Sua segunda vinda, que nós oramos. Amém.